tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil. Hoje vamos falar sobre coach e esclerose múltipla com um convidado internacional que é o Fábio. Hoje tivemos uma notícia muito. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu gosto de contar as novidades. Ganhamos não, a paciente e a família ganhou um fingolimod, um Gilenya, na justiça contra o convênio. Então ficamos muito felizes, né? Uma adolescente, 14 anos, havíamos perdido na primeira instância o processo, mas ganhamos na liminar na segunda instância. Foram muito mais sensatos a segunda instância do julgamento para a gente conseguir reverter. Tinha sido um absurdo a primeira negativa, totalmente infundada a primeira negativa judicial. Graças a Deus, na segunda instância, caiu na mão de nem sei se é desembargador, juiz, quem que faz, caiu na mão de melhores profissionais e conseguimos vencer uma medicação que não é nada muito mais do que o direito de vocês. Olá, boa tarde, boa noite. Boa noite. Fábio, Está-me, estás-me a conseguir ouvir? ouvindo sim, vendo Bem, não. Ah, agora sim. alô, alô, Agora tá certo, estamos vendo e ouvindo. e aí? E aí, de onde que você é, Fábio? Conta pro pessoal. Eu sou de Portugal, mas atualmente estou na Irlanda. Então, é de Portugal, mas hoje em dia mora na Irlanda. Bem, há pouco tempo, mudei-me no início deste mês, cheguei no dia 6, já comecei a trabalhar no dia 10. Tem sido uma correria, dei os nossos adiamentos. Antes de mais, peço desculpa por causa disso, mas não, foi impossível. E o que você faz da vida aí? De momento, estou num nursing station, aqui chama-se nursing station, que é basicamente é um lar onde tratamos de pessoas idosas. Tem 3 pisos, é bastante grande. Basicamente é tratar de pessoas idosas. Temos fisioterapeutas, temos enfermeiros e temos cuidadores. Eu no momento sou cuidador, e basicamente é lidar com pessoas muito debilitadas fisicamente, a nível de demência também. É interessante, muito interessante. E qual que é a tua relação com a esclerose múltipla? Eu tenho esclerose múltipla, soube em 2017, foi tudo muito rápido, foi-me diagnosticado num momento de stress da minha vida, quando eu estava em Vila Real, lá em Portugal, numa cidade. Entretanto mudei-me para o Porto, e até estar assente, até conseguir encontrar casa, até conseguir efetivamente estar a trabalhar. Foi um processo complicado, foi muito stress, e no meio desse stress, que segundo a doutora que me acompanhou na altura, foi essencialmente devido a muito stress, que algo ativou no meu sistema imunológico, que pode ativar em qualquer pessoa. E foi aliado a esse stress de repente saber, ok, eu tenho uma doença, e não sendo só uma doença, era uma doença que eu iria ter para a vida. Eu quando soube, ok, tu tens esclerose múltipla, eu não associei que, ok, tenho esclerose múltipla para sempre. Eu sentia-me bem. um, quando eu soube que tinha esclerose múltipla, eu estava bem, eu andava, eu estava de pé, eu mexia os braços, eu conseguia pensar como todos os outros. Então ter essa percepção que efetivamente ia ter uma doença para sempre, eu não lidei sequer com isso. Foi mais a proteger meus familiares, meus amigos, que estavam muito mais dentro do assunto do que eu, quando devia ser ao contrário. Um, Foi basicamente protegê-los, e quando dei por mim, já tinha passado um mês, 2 meses, aí é que efetivamente me entrou na cabeça, ok, tens que passar, a partir de agora tens que mesmo tratar de ti, e tens de aprender a viver com isto. E foi um desafio, mas foi um desafio bonito, porque fez-me mudar completamente 360 graus a minha vida, a maneira como via a vida, a maneira como eu olho hoje até para as pessoas de quem trato. Eu costumo dizer que a doença foi a melhor coisa que me aconteceu. Em termos de mudar a minha vida, foi a melhor coisa. Eu tenho plena noção de que se não tivesse a doença, que na altura estava. Não iria. Eu sei que hoje, pela doença, eu sou uma melhor pessoa. E isso deixa-me muito feliz.
E o que você sentiu que te fez ir atrás do diagnóstico? O que você sentia naquela época? Ora bem, eu mudei-me para o Porto em 2017, foi em 2017, já estamos no ano 2022, ou seja, já tenho a doença há 5 anos. E a doença ocorreu mesmo em outubro, que foi em outubro que eu tive o meu primeiro surto. Aqui em Portugal diz-se surtos, não sei se aí no Brasil se diz igual. Sim, É? surto. Ok, Uhum. exato. Então eu tive o meu primeiro surto, que foi basicamente a minha parte esquerda da face ficou paralisada, eu babava-me completamente, eu não tinha controle da minha boca, a minha vista não fechava, e isso foi mesmo da noite para o dia. Eu num dia estava bem, acordei tal e qual assim, a minha cara paralisou, claro, fiquei em pânico. Eu já andava em algumas análises, porque isto aconteceu em outubro, mas eu em maio, junho, já tinha umas dores oculares na vista. Quando eu olhava para a direita, dava-me umas dores, mas como eu, na altura, eu comecei a usar fita no cabelo, e então eu pensei que fosse efetivamente de puxar o cabelo, porque normalmente as mulheres, as senhoras, que acontece mais isso, quando usam totós, costumam ter dores na cabeça, por o couro cabeludo ser puxado. Então eu não associei muito a nada, muito a ser doença, muito a ser nada. Mas depois, em junho, em julho, começou-me a dar, aqui nós chamamos quebra de tensão, comecei a ficar fraco, mas eu associava sempre, das 2 vezes que me deu foi em dias de muito calor, eu pensei que fosse falta de hidratação ou algo do género, mas efetivamente não era. Depois a doutora veio-me a dizer que não era, não tinha nada a ver com isso. Um, e, ou seja, eu de Vila Real, contactos que eu tinha do doutor quando eu já estava no Porto, o doutor de Vila Real contactou, o meu médico de família contactou o meu médico um médico no Porto, então eu passei a ser acompanhado lá no Porto, fiz um TAC, fiz uma ressonância magnética, e eu ainda estava à espera disso. Até que em outubro, efetivamente, deu uma paralisia da face, e pronto, já tinha o contacto da doutora no Porto, contactei-a, disse o que estava a acontecer, ela disse, Fábio, anda depressa aqui ao hospital, porque temos de ver, despistar aquilo que pode ser de pior. Então foi quando ela me sujeitou a um exame, que chama-se punção lombar, aí chama-se igual, pronto, uma punção lombar, fiz uma punção lombar, antes da punção fiz outra ressonância magnética à parte superior, à cabeça, até às pernas. E soube nesse momento, partindo da punção lombar, depois tive aquela meia hora em posição fetal, como temos de estar, mas pronto, quando ok, Fábio vai de cadeia de rodas, vai ter a consulta efetivamente com a doutora especialista, senti-me à frente dela e foi, olha, é assim, ela começou a falar, claro, eu senti que algo era muito grave, da maneira que ela estava a falar para mim, e pronto, foi quando ela me disse, ok, tu tens uma doença, tens esclerose múltipla, não te preocupes, na maneira dela falar, ela até estava com uma certa segurança, e eu percebi depois, porque o meu diagnóstico foi tudo muito rápido, e foi um diagnóstico, desde que ativou algo em mim de eu ter a doença, até que efetivamente eu soube que tinha a doença, foi muito rápido. E aqui em Portugal não costuma ser assim, porque os sintomas não são. Há sintomas que são parecidos a outra doença, então nunca levam para, ok, é esclerose múltipla, nunca levam para o pior. Felizmente já estão mais sensibilizados sobre essa matéria, e então foi logo, ok, vamos fazer o despiste, e pronto, ela tranquilizou-me de, Fábio, ok, tu tens a esclerose múltipla, é grave, temos que levar como seja grave, mas felizmente descobri-se cedo, ainda és novo, mostrou-me logo diversos tratamentos entre comprimidos eu teria que tomar diariamente, podia também fazer injeções, era semanalmente, e depois falou-me em ocrelizumab, que aqui na Europa ainda está em aprovação pela Infarmed, que é a instituição que aprova a medicação cá em Portugal, mas que já haveria estudos a serem feitos. Ou seja, basicamente eu entrei num estudo, tive de assinar inúmeros papéis, onde entrei num estudo, mais 5, 6 pessoas que vieram entrar depois, mas que já era um estudo com uma certa aprovação, nomeadamente nos Estados Unidos, porque são os primeiros a ter essas medicações,
ou seja, já foi uma medicação com um estudo, mas já com alguma certeza de que me iria fazer bem. E basicamente o que ela me explicou foi que iríamos começar pelo mais forte, porque esta, pelo que eu entendi, era a mais forte, porque é uma medicação que também me tira-me muitos linfócitos, ou seja, tira-me muita da minha proteção, da minha defesa, mas foi a mais eficaz e a verdade é que a partir daí nunca tive mais surto nenhum. E pronto, é uma medicação que basicamente são 5 horas, 4 horas, agora menos tempo. Basicamente faço uma ressonância num dia, análises para ver essencialmente basicamente se a minha defesa está em baixo, eu posso, aliado a esta doença, vir a ter outras. Então a ressonância é basicamente para eu entender se não houve mais avanço nenhum no meu cérebro, na minha espinal medula, no meu sistema nervoso central, e se não tenho outras doenças no meu corpo. E, posteriormente, se tudo estiver bem, ok, é uma intravenosa de ocrelizumab, começo com soro, depois dá-me também paracetamol, por causa dos efeitos secundários da medicação. Basicamente é muito tranquilo, estou todo o tratamento a dormir, nem tempo tenho para pensar que estou a levar uma medicação para uma doença, passo o tempo todo a dormir. No final, fico a levar o resto do soro, e depois tenho de estar meia hora para caso eu tenha efeitos secundários. E essencialmente é isso, e é de meio e meio ano. Legal. Eu falo bastante no perfil sobre usar essas medicações melhores o mais cedo possível no processo da esclerose. Então é muito antigo os processos, os protocolos em que eles obrigavam a tomar as injeções, os comprimidos, que na maioria das vezes são remédios fracos, insuficientes e que não vão controlar a doença bem, para depois de muitos anos tratando, muitas falhas, muitos surtos, poder chegar num remédio bom. Então hoje o que se fala muito é essa inversão da pirâmide, inversão da ordem, que é começar desde o começo com um remédio muito bom, para aproveitar a sua melhor idade, a sua idade mais produtiva, e não guardar esse remédio quando a pessoa tiver 60 anos, porque passou 20 anos num remédio fraco. Então, hoje em dia, esses remédios mais eficazes são muito seguros, são tão seguros quanto os remédios mais fracos. Então, eu sempre sou favorável de tentar usar eles o mais cedo possível. O Ocrevus é um excelente remédio. A gente faz esse estudo aqui, eu faço aqui em Curitiba, no Brasil também, o mesmo estudo. Então, a gente já acabou agora, não tem mais. Mas a gente fazia com o Ocrevus também, que são 2 doses de Ocrevus. Alguns pacientes tomam a dose normal e alguns pacientes vão tomar a dose dobrada. O que eles querem ver é se a dose dobrada vai ajudar mais do que a dose normal. Então, não tem como estar errado. Ou é dose normal ou é dose dobrada, então vai estar sendo tratado muito bem. E tem um monte de benefício do estudo. Então, desde exames, acompanhamento, consulta, transporte, tem um monte de benefício que tem quem participa de estudo. Eu fiquei com uma curiosidade. O seu arroba, o seu nome do Instagram é Fábio Coach. Você trabalha com isso, faz isso? Como é que é? Veio antes, veio depois da esclerose? O que é? Não, veio completamente depois. É o que eu estava a dizer, eu antes da esclerose múltipla estava com outros objetivos completamente diferentes daquilo que tenho hoje. Eu tenho licenciatura em Ciências do Desporto, estive envolvido em ginásio no Porto, fui personal trainer, treinava também uma equipa lá, jovens, desde sub-10, treinei inclusive sub-18. Ou seja, o meu objetivo na altura era ser treinador de futebol, e quando aconteceu a minha doença mudou completamente tudo e eu vi que a minha doença tinha que ser algo mais, tinha que ser, se serviu para me ajudar a mim e serviu para eu mudar a minha mentalidade e que efetivamente melhorou muito a minha vida, eu tinha que ajudar outras pessoas. E então foi quando eu comecei a ler livros que não lia antes, comecei-me de desenvolvimento pessoal. E então foi quando descobri o coach de desenvolvimento pessoal, e então tirei uns cursos, uma série de cursos, acabei recentemente de tirar o curso Master do coaching, e sim, estou a começar a trabalhar com isso para ajudar não só não só em termos de doença, mas para ajudar pessoas que, ok, podem ser muito mais, podem nem tudo é mau, nem tudo acontece, e tudo tem um porquê, nem tudo acontece por uma coisa negativa, e o meu papel como coach é essencialmente esse, é mostrar outra mentalidade a pessoas que veem tudo que de mal lhes acontece
que nem pode não ser de mal, pode trazer uma coisa muito melhor por trás disso. E é esse o meu principal objetivo, ser coach, daí o meu nome como coach. Sim. Eu já ouvi isso de alguns pacientes algumas vezes, falando que são pessoas melhores depois da esclerose, que se pudesse escolher de novo, escolheria ter esclerose do mesmo jeito, e que fez as pazes com fulano, era sedentário e começou a fazer atividade física, e que não se alimentava bem, agora se alimenta, e que mudou a vida, mudou a carreira, teve outros sonhos, se mudou, viajou. Então já ouvi isso de muita gente. Ao mesmo tempo, eu também já ouvi de gente que não fez as pazes com a doença e continua achando a doença algo horrível, que se arrepende, que prefere morrer e os dois lados estão tudo bem, cada um está enxergando a doença de uma maneira. O fato é que eu sempre falo, a doença não vai embora só porque a gente fica bravo ou revoltado. A gente tem que aprender a lidar com as adversidades e tentar extrair o que há de melhor. Até em situações ruins como essas, podem ter boas lições e podem ter bons aprendizados, digamos assim. Sim, porque o stress já existia antes de eu ter a esclerose múltipla. Eu entendi claramente, e a partir do momento que entrou na minha cabeça, ok, tens esta doença aí é para a vida, eu entendi que ter stress após isso só iria acelerar mais. A doutora disse-me, o stress em termos de o stress é mau para tudo, mas para a doença propriamente dita é muito mau. E eu tenho supostamente o nível 2, que é esclerose múltipla recessiva, ou seja, se me der algum surto, eu volto 98% a voltar a estar normal, que foi o que aconteceu. Com poucas debilitações eu fiquei. E eu entendi que a doutora disse-me claramente que, ok, tu se tiveres stress, tu se tiveres a vida estressada, tu se tiveres uma vida apressada, uma vida sempre a pensar na negativa, e efetivamente tu podes extrapolar para o terceiro nível e o quarto nível. E até o quarto nível, tu sabes bem qual é uma pessoa ficar de rodas. E não era isso que eu queria, obviamente, não era isso que eu queria. Eu já tinha isto, já sabia que não ia deixar de ter. Então, ok, é aceitar a doença, sim, fiz a paz com a doença, sim, fiz a paz com pessoas que eu nem devia pedir desculpa, mas eu pedi igual, porque queria ficar em paz com o meu passado, e comecei a ver a vida de outra maneira, totalmente diferente, totalmente numa positiva, com muito menos stress, e sim, efetivamente eu sinto no meu corpo, quando eu tenho stress, eu sinto no meu corpo, eu sinto a minha face, sinto uma parestesia, sinto formigueiro, sinto na minha mão, sinto no meu braço, e eu sei aquilo que tenho que fazer, eu sei que tenho que efetivamente controlar-me, e eu tenho que levar isso para todos, incluindo quem não tem, porque quem não tem, felizmente, eu gostava de ter, felizmente, antes de ter aquilo, alguém a dizer-me como eu, o stress é mau, o stress é prejudicial à saúde, vê de outra maneira a vida, aquilo que te acontece, porque é só lidar com a doença, é aceitar, e é mudar. Mudei a minha alimentação, mudei o meu estilo de vida, comecei a estar muito mais atento do que uma pessoa ingere, porque uma pessoa é aquilo que ingere, uma pessoa é aquilo que pensa, e, e a vida muda completamente, começa a enxergar com o dia cinzento passa a ser azul, é incrível, é mágico. E você não ficou com alguma sequela ou tá 100% bem hoje em dia? Não, as únicas sequelas que eu fiquei foi na minha audição, mas são coisas muito mínimas, sou eu é que sinto na minha visão, na minha boca, mas são coisas muito mínimas, não, fiquei 99% igual, não, e consigo, eu tenho plena noção que quando estou pleno, no coaching chama-se pleno, uma saúde plena, que é mentalmente, físico, racional, a nível de pensamento, quando eu estou pleno, eu sinto-me normal, estou normal, e sentindo-me normal é incrível, e eu penso, antes eu sentia-me normal, porque é que eu não estava feliz? E hoje quando eu me sinto feliz é incrível, é fantástico, só normal, só normal. Então hoje já faz quase 4, 5 anos que você tomou Crevos. Sim, E como é que vai ficar anos, agora sim. com a Irlanda? Vai ter que voltar a aplicar o remédio lá em Porto?
Não, se não tivesse aqui a medicação, iria ter que ir a Portugal, mas iria ser muito complicado porque um dia é as análises, depois outro dia tem que ser um dia diferente, é a ressonância magnética. A ressonância magnética tem que ser 3 ou 4 dias, mediante o programa, não sei bem, mas tem que ser 3 a 4 dias antes da medicação. Portanto, iria-me tirar uma semana e era difícil para mim ir uma semana, pedir aqui no trabalho para ir lá uma semana. Já tratei das coisas aqui, já tenho, em princípio, para fevereiro uma marcação. Ou seja, a medicação aqui é a mesma, eu falei daquilo que tinha lá, eles só me pediram os documentos para ver as doses, os tempos, os intervalos, tudo, como tudo era direitinho, mas eles, pelo que me disseram aqui, era tudo igual e vou ser acompanhado aqui. A partir de agora vou ser acompanhado aqui, escuso de ir a Portugal. Ainda é pelo estudo? Na Irlanda ainda é pelo estudo ou já acabou o estudo? Essa parte eu não percebi bem. Eu agora vou ter a consulta com o tal médico especialista e aí é que ele me vai explicar tudo direitinho, mas pelo que eu percebi é uma coisa que está mais estável daquilo que está em Portugal. Já é uma medicação, a doutora disse-me que já se faz aqui, que eu tenho conhecimento de tudo, portanto eu penso que já está aprovado aqui. Não, legal. Ainda eu não sou coach, mas tem uma frase que inclusive eu tenho tatuado aqui, que é algumas pessoas dariam de tudo para ter um dos seus dias ruins. Então, sempre que eu não estou num dia legal, eu sei que para mim é fácil falar, eu não tenho esclerose, eu não tenho nenhuma doença crônica, nenhuma doença grave, então a minha mentalidade ainda é essa. Eu não sei se eu ia mudar, se eu tivesse um diagnóstico sério, se eu ia continuar tão positivo, vendo como como você fez. Mas eu hoje tento fazer assim, tento ser assim. Então eu tenho essa frase que é algumas pessoas dariam de tudo para estar no meu lugar no meu dia ruim. Pô, meu dia tá ruim, briguei, estressei, trabalhando muito, não dormi bem. Pô, mas olha tal pessoa, olha tal local. As pessoas dariam de tudo para estar aqui no meu lugar, para morar num apartamento, para morar numa cidade grande, para ter um trabalho, para ter um emprego, para ter uma família. Então eu tento sempre me apegar mais às coisas boas que me acontecem no dia a dia. Eu valorizo muito mais uma pequena coisa boa que me acontece do que valorizo muito mais uma grande coisa ruim que me acontece. Eu acho que o caminho da sanidade mental e evitar o estresse, que a gente sabe que é um dos vários gatilhos para começar uma esclerose e para piorar uma esclerose que já existe, é o estresse, é a alimentação, é o sedentarismo, coisas que estão fazendo aí. Não, porque é a única variável que fica mais na minha cabeça e que ficou a partir de eu ter a esclerose múltipla foi que a única coisa que está sempre a passar e que é impossível voltar atrás é o tempo. O tempo é escasso, o tempo não volta atrás, o tempo é algo que não para. E nós não escolhemos aquilo que nos acontece, nós escolhemos o que fazemos com aquilo que nos acontece. E a partir do momento que nós temos essa visão em tudo, a tua vida, a nossa vida, a vida de quem nos rodeia muda radicalmente. Eu já ouvi também, a gente não, é mais ou menos isso, a gente não consegue controlar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas a gente consegue controlar como que a gente vai reagir a cada uma dessas coisas. Você não consegue controlar o horário do avião, do ônibus, se vai atrasar ou não vai, mas você consegue reagir diferente. Tá, atrasou, mas tá tudo bem, tô aqui, tô bem, tô vivo, todo mundo na minha família tá bem, a viagem tá aí para isso, então você consegue controlar a maneira como você reage às coisas à sua volta, mas não consegue controlar as coisas à sua volta. Então, acho que quando a gente entende isso e começa a sofrer menos por coisas que estão fora do nosso alcance, fora do nosso controle, e passamos a nos dedicar, a nos esforçar e a valorizar mais o que está nas nossas mãos, o que está no nosso alcance, o que eu posso fazer para melhorar isso, não posso fazer, tá tudo bem, eu vou fazer o que eu posso. É tal e qual, tudo na nossa vida é medido pela nossa reação. É medido pelas coisas que nos vai acontecer, claro que nós podemos controlar muitas delas, mas também é medido muito pela nossa reação, como nós reagimos a tudo que nos acontece. Eu costumo dizer, se nos insultam numa língua diferente, o que é que tu vais fazer? Nada, porquê? Tu não entendeste o que a pessoa disse, mas se nos insultam numa língua que nós entendemos, nós reagimos. Porquê? É só a nossa percepção, é só aquilo que nós entendemos e como nós queremos reagir. Passa muito por isso.
E com a medicação, você acha que chegou a alterar um pouco a sua imunidade? Pegou mais gripe, mais virose, mais alguma coisa? Ou parece que não tem nada mesmo? No início senti alguma fraqueza. Até no segundo dia, terceiro dia após a medicação, sentia-me um bocado mais em baixo, mais fraco. Mas quando eu mudei o chip de não estou fraco, estou melhor porque levei a medicação, porque é para o meu bem. Então, facilitou muitas coisas, não com a alimentação, com a mudança da alimentação, com a mudança de hábitos, tudo o resto se reajusta no teu corpo, o teu corpo está sempre a reajustar por própria proteção, e com o exercício físico, com a mudança da alimentação, a tua imunidade aumenta, baixa na medicação, mas aumenta noutra variável. Portanto, não senti grande diferença por causa da medicação. Não houve grande diferença. E da parte assim não medicamentosa, é algo que eu sempre reforço também, que o tratamento da esclerose não é simplesmente escolher o melhor remédio e tá tudo bem, agora eu posso ficar acima do peso, sedentário, comer o que eu quiser e viver estressado. Não adianta, tem que casar tudo. Da parte não medicamentosa, o que você faz assim para você? Atividade física, alimentação, vitamina, a parte emocional, coach, estresse, o que você faz? O que te indicaram Olha, fazer? leio. O facto de ler veio-me acalmar muito, veio ocupar a minha mente em não trazer problemas. Eu, na altura, via muitas notícias, deixei de ver muitas notícias. Aliado a isso, também, como já falamos em mensagens, eu tomei curcumina, tomei glutamina, tomei monolaurina, tomo vitamina D diariamente. Também aqui é quase que obrigatório, porque aqui na Irlanda chove muito e tem pouco sol. Tomei no início ácido fólico também, por receita médica, spirulina, essencialmente aminoácidos, essencialmente ácidos gordos que são bons para o cérebro, ômega 3, ômega 6, ômega 9, mais. Essencialmente é isso, coisas que fazem também que reajustam, tenho lido muito, que reajustam também a mielina, a parte da mielina, a parte do sistema nervoso. O exercício físico é inquestionável em novas formações de músculo, novas formações de redes nervosas. Portanto, tudo ajudou. Claro que eu nunca pensei, por exemplo, os diabéticos, alguns, maior parte, pensam, ok, eu sou diabético, mas como tomo a medicação do diabetes, posso continuar a comer açúcar. Não, a medicação é para ajudar. Tu tens de fazer o oposto. E eu fiz isso muito bem na minha vida. Deixei hábitos que me estavam a estragar a vida. E sim, isso tudo junto fez com que eu, como estava a dizer, sinto uma pessoa normal, completamente normal. Quando eu digo tenho esclerose múltipla, as pessoas ficam a olhar para mim, aí tão novo, mas espera, mas tu andas, mas espera, mas eu quando ouço esclerose múltipla, as pessoas estão numa cadeira de rodas, estão numa cama, e tu estás aqui, falas, riste, estás igual, como? E eu quando conto as pessoas ficam inspiradas, porque um rapaz novo, que muda assim o chip de um momento para o outro, é incrível, e saber isso também é incrível. Eu falo bastante também que hoje em dia, quem for diagnosticado agora, de 2020 para frente, quase que com certeza absoluta não vai chegar nem perto de uma cadeira de rodas. Então a medicina evoluiu tanto que a gente consegue dar as melhores medicações desde o começo da esclerose, a ponto de silenciar, adormecer, e ela nunca mais na vida dá um surto. Então a visão de mundo que nossos filhos vão ter sobre a esclerose quando eles forem adultos, acho que vai ser uma coisa completamente diferente, vai ser muito diferente, não vai ter mais todo esse preconceito, esse estigma que tem hoje. E qual que é a distância da Irlanda para Portugal? E são 2 horas e pouco de avião. Não é pouca coisa, de avião. De carro não dá para ir. Sim. Eu não. Qual que foi o grande motivo de você se mudar? Foi só o trabalho? Foi o quê? Foi porque a minha namorada é enfermeira, foram à universidade recrutá-la para vir para cá como enfermeira e eu vim atrás. Foi essencialmente isso. Então a namorada veio primeiro, daí você veio atrás. Sim. A namorada veio em setembro e eu vim depois. Entendi. E como é que ela reagiu com o teu diagnóstico? Já era namorada naquela época?
Não, 17? sim, sim, não, 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 não era. Ó, não Quando, vai se foi, complicar. não, 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 foi das primeiras coisas, sei lá, conhecia e com uma semana, 2 semanas eu disse logo que tinha e acabou por ser um bocado como eu, ela reagiu bem no início, só quis saber como eu gostava, viu que eu estava bem. Claro que foi estudar muito, foi ver aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que a minha medicação, a minha alimentação, a minha vida, como é que tinha que ser, mas depois veio mais tarde complicar para ela mental, a nível mental, porque aí agora como é que vai ser de filhos? E isto vai passar para eles, não vai passar, e tu vais ficar de cadeira de rodas no futuro. E passou mais uma vez por eu tentar lá acalmar, que não, que o que aconteceu em mim pode acontecer a qualquer um, e pode acontecer coisas muito piores. Eu estou cá, estou bem, o importante é pensar no presente, o futuro, pensar muito no futuro traz ansiedade. Pensar muito no presente traz stress igual. Tudo que é exagero é péssimo, é mau. Portanto, foi basicamente tranquilizá-la como eu estou tranquilo, que tudo vai correr bem, tudo, e agora depende muito de mim, claro, mas é o que é aceitar e é viver a vida como podemos vivê-la da melhor maneira. Porque assim, eu também corro o risco de ficar numa cadeira de roda nos próximos 20, 30 anos. Não porque pode ser que eu desenvolva uma esclerose, pode ser que eu tome um tiro, que eu bata o carro, aconteça uma coisa, e nem por isso eu estou me preocupando tanto. Eu acho que o teu risco de acabar desse jeito é muitíssimo pequeno, porque você é jovem, já se cuida, já entendeu o negócio, já entendeu qual que é o jogo, como é que resolve, e está numa das melhores medicações que tem. Então, talvez teu risco seja muito parecido com o meu, e vai ficar tudo bem. E algo que também que eu acho que pode ter te ajudado bastante, que eu também já falei, é que a parte da atividade física, às vezes quando a pessoa é muito atlética, muito desenvolvida, os surtos acabam se recuperando mais facilmente. Então, você já era da área de esporte, e treinador, essas coisas. Então, quando você teve o surto em 2017, provavelmente você já era muito conectado internamente. E isso ajudou a não ficar sequela, a se recuperar mais facilmente. E depois, por ter continuado, melhor ainda, criou as novas conexões, novas sinapses, e isso evitou bastante você estar bem hoje em dia. Sim, o conhecimento que eu tinha do exercício físico foi muito bom, porque eu já tinha já tinha estudos científicos, já tinha documentação científica de tudo aquilo que de bem faz exercício físico e para o que bem faz. Não, não faz mal nenhum. Faz mal, é muito exagero, mas é como tudo, o exagero faz mal, mas exercício físico só tem benesses, só tem coisas boas e saber isso tudo foi só informar-me a mim próprio o que é que para mim especificamente faria melhor a nível de musculação, a nível de aeróbio, anaeróbio, o que é que eu tinha que fazer? Se tinha que fazer unilaterais, se tinha que fazer bilaterais, mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito. Foi só informar-me e tudo foi encaixando. Claro que se não tivesse esse conhecimento científico, esse curso em ciências do desporto, poderia se calhar ter que ter um PT, poderia ter que me informar mais, e assim vai facilitar tudo, porque eu não preciso de PT, eu sou PT, portanto, basicamente, foi tudo fácil, foi tudo encaixar, foi basicamente, ok, isto tinha que me acontecer a mim, e aconteceu a mim, porque eu já tinha capacidade para mudar de mentalidade, já tinha capacidade para, para fazer exercício, já tinha conhecimento, e foi basicamente tudo que foi encaixando uma coisa na outra. Foi muito bom, foi muito bom. Por isso é que eu digo que a E doença é a melhor coisa. o, pe- o pessoal sempre gosta de saber como é que, quando vem alguém de outro país, como é que funciona para conseguir remédio. Então, se não tivesse existido esse estudo em Portugal, o governo te daria o remédio? Como é que seria isso? Sim, se não houvesse esse estudo, havia sempre a medicação. É como eu estou a dizer, eu não sei especificar qual seria, mas elas pôs-me quatro medicações em cima da mesa, entre comprimidos, entre vacinação semanal. Basicamente ela disse, tu tens direito à medicação, seja aquela que for, tu tens direito. E hoje tomas uma, sentes-te mal, nós vemos que te estás a dar mal, mudas para outra, tu só não tens medicação se não quiseres. Portanto, sim, o governo em Portugal tinha uma medicação para mim, fosse ela qual fosse, eu tinha direito e puseram-me totalmente à vontade. Foi muito bom. E na Irlanda, você sabe como é que funciona? O governo dá também?
Eu penso que sim, no público. Eu, como cheguei logo, olha, eu tomo esta medicação está a fazer bem, eu gostava de continuar a tomar. Falei com a minha doutora, ela mandou um relatório e disse-me logo: se não tiver essa medicação, o meu conselho é que voltes a Portugal fazer a medicação, só pelo simples facto de que nós sabemos e acompanhamos há 5 anos, sabemos aquilo que tem corrido bem, nada tem corrido mal, tu não tens tido surtos mais nenhuns. Portanto, se não tiver, o que te aconselhamos é que voltes a Portugal fazer a medicação. Mas a partir do momento que lá tenho a mesma medicação, ok, fica lá, faz a medicação lá e está tudo bem. E você não se preocupou com a pandemia? Quando chegou a pandemia e você estava tomando esse remédio, eles não falaram nada para você? Da imunidade, essas coisas? Não, mas olha, por acaso foi engraçado, porque quando veio a pandemia, foi o senso comum que pensava, é uma gripezinha, mas entretanto começou efetivamente a morrer pessoas, claro, tudo idosas, mas houve ali um momento, porque eu na altura também estava a trabalhar como auxiliar de fisioterapia, porque eu entretanto no Porto tirei também um curso de massagista e auxiliar de fisioterapeuta, e eu estava lá a trabalhar numa clínica de fisioterapia e as pessoas eram maioritariamente idosas. E como aquilo estava a dar, a doença estava a dar mais em pessoas idosas, houve ali um momento, fevereiro ou março, aqui em Portugal, começou dezembro, janeiro de 2019, 2020, e eu houve ali um momento que fiquei com um bocado de medo, se me dava aquilo que me acontecia. A doutora pôs-me um bocado à vontade, mas disse: Fábio, se estás com stress, estás com medo, dou-te baixa, e deu-me baixa na altura, e eu acabei por ficar de baixa até março, junho. E pronto, mostraram-se super, não disseram que poderia prejudicar-me, mas que efetivamente eu estava um bocado mais debilitado do que os ditos normais, porque eu tinha grande quebra nos meus linfócitos e na minha proteção imunológica, e depois totalmente à vontade, dei-me baixa e fiquei em casa, fiquei tranquilo, mas não estava muito com medo. Claro que tive os meus cuidados, como todos deveríamos ter tido na altura, para não acontecer tanta coisa como aconteceu, tantos mortos, tantas pessoas doentes. Deveríamos ter muito mais cuidado, ninguém levou muito a sério aquilo, e eu levei logo a partir do início, porque eu também tinha uma doença, e pronto, e correu tudo bem, felizmente. Perguntaram aqui se você sofre com fadiga e se o calor afeta a sua disposição. Eu sinto que o calor afeta até o meu corpo. Sinto mais estressado. Não sei porquê, sinto um bocadinho mais o sintoma no meu corpo quando está muito calor. Enquanto que no frio não sinto. Não sei se tem algo a ver, se não, mas eu já senti isso, que no calor sinto um bocado mais. Fadiga, é o que eu te disse, só a semana seguinte ao tratamento sinto um bocado de fadiga, mas como eu já faço exercício e já cobro muito essa parte, não me afeta assim muito. O calor é bastante comum de piorar os pacientes com esclerose. A gente sabe que o calor faz mal, seja verão, uma febre, um calor corporal, ou qualquer coisa que esquenta o corpo, dá uma pioradinha, assim, dá cansaço, dá estresse, dá mais fadiga. Isso pode acontecer. Perguntaram aqui também como é que funciona Portugal ou Irlanda quando a pessoa está com suspeita de surto. Se você começar um novo surto, o que você tem que fazer? Você vai no pronto-socorro, no hospital e fala assim: oi, estou em surto? Ou você tem que marcar uma consulta com o seu médico, esperar um horário, contar com ele? O que faz? Qual que é o procedimento de suspeita de surto? Logo como foi explicado, foi que um surto era algo fisicamente que se propaga, que se mantém no corpo mais do que 24 horas. Só aí é dado como um surto. Posteriormente, se é dado como um surto, inicialmente dá-se corticoides, foi o que eu dei na altura para diminuir a minha paralisia facial e para voltar quase ao normal, porque na altura, por questões de tempo e questões de prazo, foi-me diagnosticado em outubro, mas eu em novembro ainda não levei nada, ainda estive com tomas esta medicação, tomas aquela, ainda estive a ver com ela, ainda tive várias consultas, cerca de 5 consultas com a doutora especialista, e basicamente o que me foi dito na altura foi que, tendo outro surto, o que se faz é uma avaliação a nível cerebral para entender que lesões e de que grau foi essas lesões.
E aí, eles, entre a reunião deles, porque eles têm uma equipa de reunião para avaliar os doentes, e juntamente comigo, como te sentes, como não me sinto, fazer várias análises, e aí poderá haver um ajuste no nível da medicação, ou até passar para outra. Nunca deixando de ficar sem ela, mas era um reajuste na medicação. Foi basicamente isso que me disseram. Felizmente nunca aconteceu isso. Mas digamos assim, se amanhã, tomara que não, mas se amanhã você ficar 24 horas com a boca paralisada de novo, para onde que você vai? Você vai para o hospital, você marca uma consulta, o que você tem? Fala com o médico de família, o que tem que fazer? Tem que ser diretamente com o hospital. Eu, em Portugal, tinha uma linha direta com a médica e tinha uma linha direta com os especialistas da doença e com os especialistas do estudo em causa com quem eu estava, incluindo enfermagem, incluindo medicina, tudo, especialista de neurologia, tudo. Aqui na Irlanda, eu espero que sim. Para já ainda não sei, mas eu fiquei com um cartão inclusivo que eu tinha que ter sempre até na minha carteira, em como estava naquele estudo, em como tinha a doença, o que andava a tomar a medicação. Em esses casos, em caso de ter um surto, em caso de desmaiar, em caso de ser o INEM, os paramédicos a virem buscar, de terem conhecimento disso para saberem aquilo que me iriam fazer. Joia. E perguntaram aqui se você tem lesões na medula também ou se é só na cabeça. Não, só na cabeça. Foi só no cérebro que havia. São uns pontinhos brancos, essencialmente, uns maiores do que outros. Mas é só isso. Na medula não foi nada encontrado. Foi só a nível cerebral. E qual que é o plano de vocês e da sua namorada? É morar na Irlanda, voltar para Portugal? O que vocês vão fazer? Ou não sabem ainda? Não, estamos cá nem há um mês, portanto, para já os planos é ganhar um bocado mais de dinheiro, que em Portugal está muito mal, e depois vai-se vendo, mas para já não há grandes planos. Muito bem. E ela é enfermeira? Ela ainda não é enfermeira, ela tem que passar aqui num exame chamado OET, e só um exame específico de inglês, de medicação, de medicina, e só a partir daí é que pode exercer enfermagem aqui na Irlanda. Entendi, muito legal. E ela já conhecia a esclerose antes de você ou não tinha muita noção assim? Lá está, conhecia aquela coisa de esclerose cadeia de rodas, que a maior parte tem essa e não os condenamos, né? É normal, né? Há tanta doença má e que pode levar a cadeia de rodas, que também não faz muito, não vale a pena sabermos. Só depois, quando se for especializar, quando for entender, e claro, quando a pessoa vai ver a internet, meu Deus, Nossa Senhora, é muito perigoso. Mas pronto, quando ela foi a uma consulta, ficou tranquila, porque foi só ouvir a médica dizer: não, calma, ele não vai ficar de cadeira de rodas, não há nada, porque ela queria saber, mas ok, mas há um prazo, ele vai ficar bem até um prazo. Ela queria saber algo. E não há como saber, não há, é impossível, é só possível saber. O Fábio hoje está bem, é possível saber o que é que o Fábio tem de mal no cérebro e ver o que podemos fazer só, e ver como ele está, e é só isso que temos que aceitar, mais nada. E na família, você tinha alguém que tinha esclerose ou não? Não tinha ninguém na família? Zero. Na família foi uma bomba, foi nada de doença, só o meu pai é que tem diabetes. E não foi de degeneração, foi de comer mal, foi de má alimentação. Toda a gente é saudável, não tem doenças, não tem, zero doenças. Portanto, sim, foi uma bomba. E eu, como estava em desporto, pronto, custou um bocadinho. Como é que o Fábio está em desporto, faz atividade física, é saudável, eu sou magro, eu não entenderam muito bem como é que pode assim ter uma doença crónica. Essa palavra crónica soava muito mal no cérebro da minha mãe. E custou um bocado a aceitar, mas com a minha força e vendo que estou bem, e então com a mudança da minha mentalidade, pronto, aceitou muito bem. Foi muito bem. E uma dúvida minha, como é que é aí em Portugal para contar o diagnóstico nas empresas, assim, no trabalho? É tranquilo? Ou às vezes vocês pensam duas vezes antes de contar, você, eu acho que eu nem vou contar para não criar problema. Aqui no Brasil, às vezes os pacientes não contam
não conta no trabalho, não conta para a mãe, para não preocupar. Por aí, assim, tem muito preconceito e a pessoa vai ser demitida e não vai ganhar, não vai ser contratada, ou não tem muito disso? Depende de onde vais ser contratável, mas não é muito usual uma pessoa dizer tenho esclerose múltipla. Isto é, se eu estiver fisicamente bem, entendes? Não é muito normal uma pessoa dizer. Se for para trabalhar no hospital, onde uma pessoa tenha que dizer, aí sim, mas eu não acho que haja essa discriminação. Desde que estejas bem, não me parece. Não me parece. Joia. Algo que eu costumo falar bastante também, quero ver se eles te contaram isso por aí ou se te explicaram, é que o uso do Ocrevus, o uso desses remédios da esclerose, eles sempre têm a intenção de serem preventivos, de não deixar um novo surto acontecer, de não deixar uma nova recaída, uma progressão, uma mancha nova, uma lesão nova acontecer. Às vezes os pacientes vêm muito assim, poxa, doutor, eu estou tomando remédio e não melhoro. Estou tomando o Ocrevus e não saio do lugar, não melhoro. Mas muitas vezes é isso que o remédio faz, é não deixar você piorar. Para você melhorar, é muito de reabilitação. Então é atividade física, alimentação, tomar um remédio para fadiga, para espasticidade, para as dores. A gente não pode botar toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa de melhorar num desses remédios da esclerose, mas sim de não deixar eles piorarem as coisas. Ele é sempre preventivo. Falaram mais assim com vocês por aí também? Sim, tal e qual. Foi dizendo, entende que o crónico tu vais sempre ter esta doença e o que aconteceu não vai nunca deixar, não vai deixar o teu corpo. Isso é o que aconteceu, ponto final. E basicamente o que me foi sempre dito e explicado, aquilo que a medicação fazia, foi que o melhor que me pode acontecer ou não acontecer, mas neste caso é acontecer, o melhor que me pode acontecer é não ter mais sintomas, não ter mais surtos. Isso é o melhor que pode acontecer. O chegar todos os meios anos à consulta e dizer, Fábio, como é que estás? Estou bem. O estar bem é não ter outro surto. E é isso que a medicação faz. Mais nada. Isso foi-me explicado logo desde o início, tranquilizar-me, que a medicação nunca é para deixar de ter. Não há estudos de que... Há alguns estudos, mas não há medicação nenhuma que te diga, ok, vais deixar de ter o surto. Não há. É não ter mais surtos, isso é o melhor. E aí, perguntaram aqui como é que é a sua alimentação. Se você segue algum regime específico ou você mais só se cuida um pouquinho, assim? Não, eu cuido Alimentos muito, anti-inflamatórios. Não, pelo contrário, eu tomo com anti-inflamatórios, como é que se chama? Que melhoram o sistema nervoso. Muita fruta, sopa, leguminosas, como menos carne, porque a proteína não vem essencialmente da carne, a proteína vem essencialmente dos vegetais, como muitos mais vegetais, deixei consideravelmente de beber leite, por exemplo, juntamente a isso, pronto, tomo aquilo que já tínhamos falado, curcumina, vitamina D, ácido fólico, vitamina, magnésio, por exemplo, para ajudar na fadiga dos músculos, etc. Vitamina D, mas basicamente passa por aí. E passa essencialmente por muita água, muita água. Eu bebia pouca água e em vez da água eu bebia muitos refrigerantes, era muito açúcar que eu ingeria. A partir daí esquece. Cortei os sumos, bebo sempre mais do que 2 litros por água. E pronto, a minha alimentação passa muito por aí. Eu nunca forço, eu nunca faço uma imposição de nenhum tipo de alimentação para os pacientes. Eu sempre explico o que é melhor, o que é pior, o que vale a pena, o que não vale. Mas quando o paciente me procura querendo uma dieta anti-inflamatória, querendo evitar alimentos inflamatórios, eu sempre sou favorável. Assim, não existe nenhum grande estudo que também cure a esclerose. Mas lógico que evitar refrigerante, evitar açúcar, evitar carne vermelha, evitar gordura, é lógico que faz bem. Faz bem para a esclerose e faz bem para todo o resto, faz bem para você que vai envelhecer, para não ter uma diabetes, uma pressão alta, um infarto, um derrame, porque vocês não estão isentos de ter nenhum outro problema ao longo da vida. Então sim, legumes, verduras, vegetais, água, carnes magras, peixe, é a alimentação que deveria ser seguida por todas as pessoas do mundo. Quem tem esclerose, quem tem qualquer outra doença crônica, deveria mais ainda.
Claro que sim. Foi basicamente por aí. Claro que eu antes alimentava-me de tudo que aparecia, de tudo que era supostamente melhor, mais saboroso, mas foi basicamente tratar de ter ervas na comida, e dar outro sabor a coisas que não são assim tão apetecíveis. Muita sopa, também comia pouca sopa. Todos os legumes que eu não gosto faço na sopa. A sopa é muito anti-inflamatória, muita cebola, por exemplo, muito alho, um, passa muito por aí, muito anti-inflamatório, muito anti-inflamatório. Legal. Ó, pelas minhas contas, temos mais 4 minutos. Então, nesse momento, enquanto eles ainda mandam mais alguma pergunta aqui, eu sei que o Instagram me derruba quando dá 1 hora, ele fecha a live com 1 hora, então às vezes não sobra tempo para eu agradecer. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui, 50, 100 pessoas assistiram a live. Eu sei que não é fácil assistir live hoje em dia, o Instagram bloqueia o celular, você não pode ir para o WhatsApp e voltar, você não pode ir para o Instagram e voltar. Então, todo mundo que ficou aqui com a tela bloqueada nos assistindo, eu sempre valorizo e agradeço. E agradecer o Fábio também, porque eu acho que deve ser quase 10 horas da noite já. Deve estar tarde da noite lá, a gente conseguiu encaixar um horário que dava certo. E acho que a galera te elogiou bastante e gostaram bastante de conhecer. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que me deste de falar, e de me dar a conhecer a minha vida, aquilo que eu tenho feito. Oxalá eu tenha inspirado alguém, porque também é esse o meu propósito, é aquilo que nós vamos deixando cá, enquanto nossa passagem, que é muito curta e somos muito pequeninos cá no mundo, mundo, universo, somos muito pequeninos. É aproveitar a vida, aquilo que ela nos traz, basicamente é aproveitar a vida, e o tempo é escasso, o tempo é escasso. Eu falo isso também, que eu não sei se aí acontece muito, eu acho que acontece também, que a primeira coisa que o paciente faz é jogar no Google, esclerose múltipla. Daí o Google já assusta a pessoa. Então eu falo para os pacientes, ó, você vai encontrar muitos exemplos ruins da doença por aí. Você vai. Se estou jogando no Google, estou na internet, você vai encontrar pessoas que ficaram mal, que tiveram cadeira de rodas, que evoluíram não tão muito bem. Mas o que a gente precisa é que você valorize, que você se espelhe, que você veja principalmente os bons exemplos. Por que você vai olhar aquela pessoa da cadeira de roda e não vai olhar o Fábio? Ah, nossa, eu vou. Se espelhe nos bons exemplos, se espelhe nas boas iniciativas, se espelhe no que deu certo. Não se espelhe nos casos que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de se tratar adequadamente, ou que tiveram uma doença muito mais grave desde o início, porque nenhuma doença é igual. Então, se você tem esclerose múltipla, se espelhe nos bons exemplos. Está cheio de bons exemplos por aí, pessoas que estão muito bem, que vivem muito bem, que tomam boas medicações e que estão bem. Então não tem por que se espelhar nos exemplos de pessoas que não estão muito bem, que não estão bem. Sim, e eu por acaso, na clínica onde eu estou, eu tenho lá uma pessoa que tem esclerose múltipla e, aliada à esclerose múltipla, já tem demência, já está também em cadeira de rodas, mas uma coisa que eu olho para ela, sabes o que é? É a boa disposição dela. Ela ficou com uma boa disposição tal que nem eu muitas vezes consigo estar. Está sempre tudo bem, ela todos os dias está na cadeira de rodas. Mais do que você? É difícil? É muito difícil, mas acontece. E uma pessoa só tem de olhar para isso e inspirar-se ainda mais e melhorar ainda mais. Eu acho que para tudo na vida a gente tem que sempre tentar se espelhar nos bons exemplos. Não tem que olhar para o caso que deu errado, para a pessoa que abriu um negócio e não deu certo, para a pessoa que. Tem que olhar para os bons exemplos. Qual pessoa que venceu a esclerose? Qual pessoa que está vencendo? Qual pessoa que está se dando bem? O que ela faz? Eu vou fazer igual. Não é olhar para a pessoa que está mal hoje e tentar evitar o que ela fez. Às vezes não foi culpa dela. Você tem que olhar quem está bem e se espelhar nos bons exemplos, se espelhar a alimentação, o remédio, a cabeça, a mente, exercícios, tudo isso. Então, as pessoas têm que se espelhar de bons exemplos e não se espelhar de exemplos ruins. Sim, é como quando uma pessoa fala qualquer coisa, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, e alguém nos diz, podia ser pior. Mas sim, mas também podia ser melhor. Porquê é que não podia ser melhor? Podia ser melhor. Há sempre maus exemplos, há sempre pessoas a quebrar, mas se virmos bem, se olharmos bem, com positividade para as coisas, também há pessoas que também caíram muitas vezes, mas que também se levantaram muitas vezes e foi quando se levantaram que fizeram a diferença. Eu, quando tive a esclerose, passado uma semana de saber do diagnóstico, isto é verídico, aconteceu. Abro o jornal, o que é que vinha no jornal? Um exemplo de um rapaz, não tinha 30 anos sequer,
E quando ele teve, era uma pessoa sedentária, não fazia nada. E quando ele teve a esclerose múltipla, a partir da esclerose múltipla, em 5 anos, fez 3 maratonas com esclerose múltipla. E eu não fiz nenhuma. Nunca fiz nenhuma. Não tenho. Às vezes, às vezes o pessoal me pergunta, doutor, eu tenho esclerose, posso fazer academia? Posso fazer caminhada? Pode fazer tudo. Eu falo que eu tenho pacientes, já fiz live aqui, com um cara que fez o Ironman, com gente que correu maratonas. E eu, que não tenho esclerose, não faço nem 10% disso. Então, sim, quem tem esclerose pode praticamente tudo. O que vai surgir limitação é de acordo com a pessoa se tiver uma sequela. Ah, minha perna não é muito boa. Então, não vai fazer um Ironman. Mas tem muitas outras coisas que pode fazer. O que nos limita é isto, não é a parte física, é a parte mental. A última coisa que eu quero falar, que eu tinha até separado na mente para falar, mas eu esqueci de falar na hora, é da parte genética. Então, pode falar para sua namorada, futura esposa, que o risco da esclerose passar adiante é muitíssimo pequeno. É quase o mesmo risco do que ela também tem esclerose, sua namorada também tem. Então, tanto é que você não tem ninguém na família que tem, a grande maioria dos pacientes nunca tem ninguém na família que tem, mas a gente sabe que tem um pouquinho de genética. O teu filho vai ter um risco um pouquinho maior do que o meu filho que tem esclerose, mas continua um risco assim muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo pequeno. Então, esse medo de ter filhos, tem muita mulher, às vezes, nossa, será que eu vou ter filho ou não? Não quero passar para frente. Não é um risco que, na minha opinião, deve ser considerado na decisão de ter filho ou não. Tem muitas outras coisas que têm que ser considerado, mas o risco de passar a esclerose para frente, para mim, é um risco que é praticamente desprezível assim, nessa decisão. Sim, mas é muito mais provável, acho eu, ter um filho, crescer e vir a ter um cancro, por exemplo, com uma má alimentação. Muito maior risco. O risco é mínimo, é muito mínimo, muito mínimo. Joia. Muito bem. A gente passou de 1 hora de live, o Instagram vai nos derrubar, então só queria agradecer de novo, Fábio, agradecer a todo mundo que está aqui. Se quiser deixar alguma mensagem aí para o pessoal, senão a gente encerra e nos vemos. Nos vemos por aí. Só quero agradecer a ti e a todos que nos viram e aproveitem a vida. Aproveitem a vida. Muito bem, então com essa mensagem do Fábio aí, para aproveitarem a vida, a gente se despede nessa live de sábado. Essa é uma das últimas, só vou deixar um recado para o pessoal que vai assistir depois, é uma das últimas lives que eu vou deixar salva, então essa ainda vai para o YouTube, vai para o Instagram, a partir das próximas eu vou explicar como é que vai funcionar, mas essa foi uma das últimas que vai ficar salva. Amanhã nós temos eleição aqui, Fábio, amanhã nós temos eleição de presidente, então por isso que não vai ter live amanhã, a gente conseguiu fazer hoje. Então, muito bem, pessoal, vamos aproveitar o resto de sábado, vamos aproveitar a vida, e o que precisarem de mim, só me mandar, eu estou sempre aí nos stories, no direct. Aposto que o Fábio vai estar com o Instagram dele à disposição de qualquer um que precisar tirar dúvida, falar sobre a live, ou perguntar alguma coisa, como é que ele fez, como é que não fez. Fiquem à vontade, eu estou oferecendo ele, mas nem consultei, mas eu imagino que sim. Plenamente aberto, o que precisarem. Então tá bom, se cuidem e tchau, tchau. Tchau, obrigadão.